Por último, então, a gente tem o quem. O que o quem faz, né? Quem significa visão, perspicácia, então ele ajuda a revisar os seus posts. Olha só, anteriormente você entendeu a estrutura com o call. Agora o quem vai checar se você fez direitinho. Então, vou passar aqui para o William novamente. Legal, Caleb. Bom, esse é o 7º, né, agente, né, e a ideia dele é fazer essa revisão, né? Então, o que eu fiz aqui, né? Eu peguei o texto, né, eu peguei as partes do texto aqui, né, que foram dados como exemplo, né, de estrutura e gerei, né, eu simplesmente escolher. Então, como é que fica aqui o texto completo, né? Como eu transformei um post comum em 40 leads, né, em 3 semanas esse modelo me trouxe 40 leads, eu estava testando formas, por muito tempo achei, né, que post bom era cheio de insights, aprendi que post de autoridade não vende profundidade, enfim, eu fui colocando, né, passo 1, passo 2, passo 3, quando você mostra o processo deixa de parecer opinativo, quer que eu transforme, né, o CTA. Então eu vou submeter esse texto, né, e o quem vai fazer aqui, vocês vão ver que é uma avaliação bem completinha, tá? Tanto do gancho, quanto desenvolvimento, quanto clareza, né? Então, vamos ver aqui. O que ele faz, né? Ele vai listar todos os critérios pelo qual ele está, né, avaliando esse texto e está colocando a nota de 0 a 5. 0 é a menor, nota 5 é a maior. Então, o gancho. Né? A abertura tem resultado concreto e chama atenção. Mas segue uma fórmula bastante, né, comum de promessa com número que usa originalidade. Ainda assim, prende, né, atenção pela especificidade. Então, não tirou 5 por causa desse motivo. Né? Clareza. Né? Sem problema relevante, o tema é o ponto principal, né, e o ponto principal ficam claros rapidamente. Então, você lê ali, né, o gancho, você lê o segundo parágrafo, está super claro. Né? Valor prático. Nota 3. Há algum aprendizado aplicável, mas ele permanece em nível ainda mais conceitual do que operacional. Os passos são curtos e genéricos, sem detalhamento suficiente. Então, por isso ele deu nota 3. Credibilidade. 4. Existem números concretos que fortalecem a percepção de prova, mas a sustentação é limitada porque não acontece cenário, recorte, evidência externa. De novo, não é para escrever um livro. Então, a nota não foi máxima, mas foi uma nota super boa. Foco em uma ideia. Então, 4, a ideia central é relativamente única. No texto ele mistura algumas coisas de narrativa, mas continua uma nota boa. Então, o que mais que ele vai ver, eu vou passar aqui rapidinho. Tom, autenticidade. Então, foi nota 4, ele dá aqui, o tom é humano em primeira pessoa. Leitura e escaneabilidade. Então, aqui, a questão do algoritmo entender. Não pode ser textos, parágrafos muito longos. Quanto mais curtos, enumerados, lista, formato de lista ajuda bastante, então levou uma nota 5 aqui. O texto é curto, segmentado e muito fácil de escanear, então você também lê fácil, além de ser escaneável. O CTA, o call to action, é claro e coerente com o conteúdo, a última pergunta. Engajamento, existe convite à interação, mas a conversa tem que ser binário superficial, então ficou na média. Descoberto alcance, o texto está limpo, sem excesso de elementos. O post nesse critério, o post ficar neutro também, daria para melhorar. Até indica, a ausência de hashtags. Realmente, aqui a gente não colocou nenhum. Então, a gente poderia ter colocado, e a nota aumentaria. Mas foi aí quase nota 8. A gente pode trabalhar em cima disso também para deixar melhor, seguindo, as recomendações, as observações que estão na 4ª coluna. Então, é um agente aqui, de novo, que verifica 10 critérios, bem completinho, e vai te explicando, o porquê da nota e dicas de como melhorar. Olha só aqui a importância que a gente traz para você, como ser humano, ser a palavra final. Aqui o algoritmo, o que ele está fazendo? Ele tem um gabarito e ele vai avaliar o que você escreveu. Só que, às vezes, pode ser que você escreveu de um jeito e você fala, opa, mas é meu estilo, eu quero deixar, então faça. Não deixa agora o algoritmo também te engessar. Só que, às vezes, a gente se perde nas coisas, às vezes a gente não percebe que não ficou claro. Se vocês forem lembrar, nas aulas de redação, eu lembro de um feedback que eu tive da professora uma vez numa redação que ela escreveu assim, prolixo e pedante. Então,
Eu devia estar falando várias coisas, várias vezes a mesma coisa e incomodando, e no final isso me ajudou o quê? A ser mais sucinto. Então aqui, olha que bom que você pode já ter um feedback prévio antes de colocar em produção. Imagina você ter um revisor que já consegue ter o gabarito, já olha e já consegue discutir com você como melhorar. Então aqui é um processo de escrita. Se a gente pegar o parzinho Cole e o Ken, o que eles estão fazendo? Um te ensina estrutura e o outro te revisa. E aí você está construindo lá no meio, mas a criação é sua. E o que é legal? À medida que você for melhorando, mais para frente você pode até falar, quer saber, o Ken eu nem vou rodar, porque eu agora já entendi tão bem aqui, já estou dominando, que bom, né? A gente também, nosso objetivo não é que, não, você tem que ficar rodando tudo só para rodar por rodar. Não use IA à toa, use quando você precisa. Mas o que é legal? Nesse processo todo, quando você começa a utilizar essas IAs, o que você está fazendo? Você está aprendendo a redigir melhor, a redigir com estratégia para a rede social específica que é o LinkedIn. E nós construímos todos esses agentes para te ajudar nesse passo a passo.